Boa noite, queridos! Sejam todos bem-vindos. Mais uma noite. Muito bom ter vocês aqui, cada um de vocês. Enquanto vocês vão chegando, eu vou dando algumas informações aqui. Bem-vinda, Aline, Lúcia, Karina, todas bem-vindas. Cibele. Então, essa semana, gente, é a semana que eu estou lançando a segunda turma do curso Esposa Segundo o Coração de Deus. E essas lives, a live de ontem, a de hoje, quinta-feira vai ter uma outra live com uma convidada muito especial, só que vai ser de tarde, porque essa convidada mora na Suíça, não mora no Brasil, e pra gente ajustar o horário precisou que a live fosse de tarde. Mas, enfim, essas lives essa semana, elas são para o lançamento dessa segunda turma do curso, tá? Se você não me conhece ainda, eu sei que tem gente todos os dias chegando aqui. Eu sou Larissa Ferraro, eu sou conselheira bíblica, eu trabalho há mais de 20 anos com comportamento humano e nos últimos 14 anos eu tenho trabalhado com comportamento humano à luz da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Tá certo? Eu tenho 2 livros cristãos publicados, um sobre sexo, intimidade no casamento e o outro sobre comportamento alimentar. Se você quiser saber mais sobre os meus livros, essas informações vocês podem vasculhar aí no Instagram, eu tenho no YouTube também. Enfim, é bem fácil achar as informações a meu respeito, simplesmente colocando ali Larissa Ferraro no Google, tá? Não é nada difícil. Mas voltando ao que eu estava falando para vocês, essa semana essas lives são para o lançamento do curso Esposa Segundo o Coração de Deus, tá? Esse curso, ele é um curso totalmente online, um curso de 5 módulos, sendo 29 aulas. O primeiro módulo são os fundamentos para um casamento que glorifica a Deus. Eu ensino, são 7 aulas nesse módulo. Dentre elas tem o entendimento bíblico do coração, o que é uma verdadeira conversão, uma avaliação sobre que tipo de esposa você a história bíblica e a implicação disso no casamento, ou seja, criação, queda e redenção do ser humano, a nossa nova identidade em Cristo e a implicação que ela tem na nossa vida, com muito mais detalhes do que o que a gente tem visto aqui. Aí o módulo 2 são as características da esposa segundo o coração de Deus. Então eu falo sobre como a gente se torna uma auxiliadora, o que é e o que não é a submissão bíblica, as consequências da submissão e da insubmissão, características da mulher virtuosa. Aí o módulo 3, como vencer os principais desafios do casamento. Nesse módulo eu falo sobre os pecados do marido, como a gente lida com eles, como a gente lida com o marido que se envolveu com pornografia, como a gente lida com problemas de comunicação, problemas financeiros, perdão. Aí o módulo 4, glorificando a Deus com o marido que não obedece a palavra. Então a gente aprende o que Deus espera da gente como esposa, como identificar um marido abusivo, como lidar com o marido abusivo, permissões bíblicas para o divórcio, expectativas e contentamento e quais são as implicações dessas duas coisas no nosso casamento. E o quinto o quinto módulo, glorificando a Deus no tornar-se uma só carne. E aí são 7 aulas, uma delas é o problema do diabo ter sido professor nessa área, desejo feminino e masculino, entre 4 paredes vale tudo, eu respondo isso e ensino. Como a pornografia acaba com os casamentos, a esposa de Cântico dos Cânticos, então eu ensino lições preciosas dessa mulher do livro de Cântico dos Cânticos. Então esse é o conteúdo do curso Esposa Segundo o Coração de Deus, que eu estou lançando a segunda turma nessa semana, tá? São aulas que vão de 20 a 40 minutos. O preço do curso são 12 parcelas de R$ 28,94, ou seja, menos de R$ 29,00, para mais de 10 horas de conteúdo bíblico, mais de 10 horas de conteúdo bíblico, tá? Então esse é o curso. Essa live de hoje ela é a continuação da live de ontem. Se você não estava presente, você pode assistir, tá aqui, ficou salva, mas também está no YouTube. Você pode assistir e eu peço que você compartilhe, inclusive, com outras pessoas. E aí, já vou começar a pedir os coraçõezinhos, tá, gente? Coraçõezinhos. Por favor, se você está entrando agora, aperte o coraçãozinho aqui embaixo. Por quê? Porque isso ajuda o Instagram
a valorizar o conteúdo e mostrar para mais pessoas, tá certo? Então, quando vocês participam, quando vocês fazem comentários, quando vocês encaminham, quando vocês dão os coraçõezinhos de vocês, o Instagram percebe que é um conteúdo que está agradando e ele mostra para mais gente, tá certo? E eu vou dizer, gente, é um trabalho árduo agradar o Instagram. Não é fácil. Às vezes a gente grava um vídeo, um conteúdo legal, tal, posta e simplesmente o Instagram esconde. Então eu preciso de vocês. Vou falar isso ao longo da nossa live algumas vezes. Dê coraçõezinhos de vocês. Encaminhe essa live para alguém. Chame mais gente para assistir o conteúdo, tá certo? Para quem esteve aqui ontem, para quem já conhece meu conteúdo, sabe que é um conteúdo sério, baseado na palavra de Deus. Então, vamos para frente. Eu vou começar falando um resumo do que nós aprendemos ontem. Nós estamos estudando o livro de 1 Pedro e as respostas que Deus tem para as lutas no nosso casamento. Então, ontem nós vimos que Deus escolheu um povo para ser seu. São os salvos em Cristo, que são os que fazem parte desse povo. Essa é uma grande honra e um presente que é dado pela graça de Deus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto do que a gente viu ontem é que diante das lutas nós devemos e podemos nos alegrar em quem nós somos em Cristo. Nós somos escolhidos, nós somos amados, nós somos perdoados, nós não pertencemos a esse mundo, por isso que tantas vezes a gente acha estranho, a gente acha que o mundo está de cabeça para baixo, que a gente não se encaixa, porque de fato a gente não se encaixa, a gente não foi feito para se encaixar nesse mundo. Nós aguardamos novos céus e nova terra, tá? E o terceiro ponto do que a gente viu ontem, Deus é o justo juiz. Ele julga, ele vai julgar todas as pessoas vão prestar contas com Deus um dia. Por isso nós devemos descansar nele. Se nós estamos em Cristo, nós podemos descansar nele, tá? E descansar também que ele vai tratar de todo o mal que as pessoas fazem contra nós. Nós não devemos buscar vingança, nós devemos buscar ser bondosos, verdadeiros, generosos e falando coisas que edificam. Como é que a gente aplica essas coisas ao nosso casamento, essas coisas que nós aprendemos ontem? Se você foi salva por Cristo, o objetivo da sua vida é representá-lo, inclusive no seu casamento. E aí já começam os questionamentos. Você tem representado Cristo no seu casamento? Nós vamos ver um pouco mais sobre isso hoje. Segundo ponto, em meio às lutas no casamento, não olhe para o seu marido. Não olhe para as circunstâncias ao seu redor. Por quê? Porque isso muitas vezes nos traz desespero. A gente não tem esperança. Nós devemos olhar para quem? Devemos olhar para Cristo. O Senhor é perfeito, Ele está sempre com a gente. Então, em meio às lutas, nós olhamos para Cristo. E terceiro, tudo que o seu marido fizer de errado, ele vai prestar contas com Deus. Você não deve buscar controlar o seu marido, transformar ele ali em um objeto formado pelas suas mãos. Você deve descansar no Senhor, porque o Senhor é o justo juiz e Ele vai prestar contas com todas as pessoas. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso também, tá? Então, hoje nós vamos olhar um trecho que vai de 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, até o capítulo 3, verso 12. É mais ou menos isso. Então, a gente vai começar aqui por 1 Pedro 2, versos 9 e 10. E diz assim a palavra de Deus. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Então, o que Pedro está falando aqui, né? Quando ele começou esse trecho dizendo, vocês, porém, são raça eleita. Ele estava falando sobre os descrentes antes disso, né? Aqueles que não creem em Cristo, aqueles que para eles Cristo é uma pedra de tropeço. E ele diz, vocês, porém, ou seja, para vocês é diferente. Por quê? Porque vocês são uma geração eleita. Vocês foram escolhidos pelo Senhor. A gente já falou muito sobre isso. Vocês são sacerdócio real. Imagina a seguinte situação. Imagina se você descobrisse hoje que você é herdeira de um grande tesouro. Um grande tesouro. Que nunca vai acabar. E se você descobrisse também que o seu pai é um rei todo poderoso. Imaginou?
Pois essa é a sua realidade se você foi salvo por Cristo. Essa é a sua realidade. Sacerdócio real. Nós somos filhas do Rei dos Reis. Isso deveria ter um grande impacto no nosso coração. Nós temos essa herança do Senhor para nós, uma herança que não vai acabar, não vai murchar, nada vai acontecer com ela. Ela é garantida para nós. Como é que nós deveríamos viver, já que nós sabemos que nós somos filhas do Rei dos Reis, essa geração eleita? Nós devemos viver diferente, né? E aí, eu adoro esse trecho, eu acho muito legal esse verso 9, que fala que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. O que é que Deus está fazendo na humanidade? Deus está juntando um povo exclusivamente seu. Ele escolhe algumas pessoas que ele junta para ele. Essa mensagem, ela é consistente ao longo de todas as escrituras. Não começa aqui em 1 Pedro. Quando a gente vai lá para o comecinho da história, né, em Êxodo, capítulo 19, nós temos a mesma informação. Eu vou mostrar para vocês, ó, Êxodo 19, versos 5 e 6, diz assim: Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Então, Deus falando isso ao povo de Israel, lá no Antigo Testamento, a mesma mensagem se repete em Deuteronômio, no capítulo 14, verso 2. Capítulo 14, verso 2. Porque vocês são povo santo ao Senhor, seu Deus, e o Senhor os escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhes serem o seu povo próprio. E aí no Novo Testamento isso também vai se repetir algumas vezes. Deus escolheu um povo para ser só seu. Se nós somos parte disso, nós somos grandes privilegiados. E para que Deus separa esse povo? Para proclamar Cristo. Nós devemos usar a nossa vida para isso, inclusive o nosso casamento. Nós devemos testificar, testemunhar de Cristo. Nós somos representantes dele aqui, tá certo? E aí, nesse trechozinho, dos versos 9 e 10, Pedro fala assim: antes vocês nem eram povo de Deus. Ou seja, o que ele está dizendo? Acorda, olha o que vocês têm hoje. Vocês não eram povo de Deus, de repente vocês passaram a ser. Ou seja, vocês não sabiam que vocês eram filhos do Rei dos Reis. Agora vocês sabem, vocês têm uma herança, vocês são um sacerdócio real. Então valorizem isso. Nós devemos valorizar isso, valorizar nosso relacionamento com Cristo. Seguindo aqui na carta de Pedro, no capítulo 2, vamos agora para os versos de 11 a 16, e diz assim a palavra de Deus: Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. E aí Pedro está falando novamente sobre isso, forasteiros e peregrinos, ou seja, não pertencemos a essa terra e nós não devemos nos deixar levar pelas paixões, os desejos que guerreiam contra a nossa alma, a carne guerreando contra o espírito. Nós não devemos deixar a carne vencer, Pedro está falando. Tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. O que são gentios? São aqueles que não conhecem a Deus, são os descrentes. E aí, qual é a orientação de Pedro, então, diante dos gentios? Que nós tenhamos um comportamento exemplar. Se o seu marido não obedece a Deus, se ele não conhece a Deus, ele é considerado um gentio. E aí, como deve ser o seu comportamento? Deve ser um comportamento exemplar diante de Deus. Por quê? Para que o seu marido não tenha nada que falar de você. Nada. Nada. E olha só, em Romanos capítulo 12, Paulo vai escrever a seguinte coisa: se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, porque fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. O que Paulo está ensinando aqui, né? Ele está dizendo
que se aquelas pessoas que se opõem a nós, que nós temos conflitos, e essas pessoas podem ser até tanto grandes inimigos quanto o nosso próprio marido quando nós estamos em conflito com ele. Como é que nós devemos agir? Nós não devemos deixar de dar o que eles necessitam. Não deixe de cuidar da sua casa, não deixe de fazer comida, não deixe de cuidar das roupas dele, não deixe de fazer isso. Por quê? O que Paulo está falando de amontoar brasas na cabeça, isso é o sentimento de vergonha. Quando alguém está fazendo mal por nós e nós pagamos o mal dessa pessoa com o bem, nós envergonhamos essa pessoa. Então isso constrange a pessoa. E muitas delas vão mudar. Claro que existem pessoas muito más que não vão mudar absolutamente, né? Não vão ser abaladas, mas quando nós pagamos o mal com o bem, nós constrangemos as pessoas e elas não vão ter o que falar da gente. Continuando aqui. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Então, por quem que Pedro está dizendo que nós devemos nos sujeitar às autoridades? Por causa do Senhor, né? A gente não se submete às autoridades pelo merecimento da autoridade. Eu só vou obedecer às leis do meu país se eu gostar do meu presidente. Não dá, né? Não dá para ser assim. Então é por conta do Senhor que a gente se submete às autoridades que Ele colocou diante de nós. E aí ele vai continuar aqui. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Ou seja, a gente faz o bem e aí os insensatos não têm o que falar da gente. E esse insensato pode ser o seu próprio marido muitas vezes. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem ao rei. Então, o que Pedro está orientando aqui? Honre as pessoas, honre as autoridades por conta de Deus, não pelo merecimento dessas pessoas. Temam a Deus e honrem as pessoas. Continuando aqui, versos agora do 18 ao 25. Aí ele vai começar agora a falar com algumas categorias específicas de pessoas, tá? E aí eu vou aproveitar, olha aí, a Thalitinha tá aí, Thalita, seja bem-vinda, minha querida irmã que está lá na Ilha da Madeira, em Portugal, irmã querida. Deem mais um coraçãozinho aí, toda vez que eu lembrar eu vou pedir pra vocês darem coraçãozinho, tá, gente? Porque o Instagram vai ficar mostrando pra mais gente a live e aí a gente consegue alcançar mais gente. Continuando aqui, Pedro agora vai falar com categorias específicas de pessoas. Então ele começa: servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês, com todo temor. E não somente se ele for bom e cordial. Então o que Pedro está falando aqui? Não é para obedecer somente se você tiver uma autoridade super legal, perfeita. Até porque nenhuma autoridade é perfeita. É para obedecer porque Deus manda obedecer. A gente obedece por causa do Senhor. Porque isso é agradável a Deus. Que alguém suporte tristeza até, sofrendo injustamente, olha isso, gente, por motivo de sua consciência para com Deus. Ou seja, fazer o bem, mesmo que a gente seja injustiçado quando a gente faz o bem. Mas por quê? Porque a nossa consciência é diante do Senhor. O Senhor quer que eu faça o bem, então eu faço o bem para agradar o Senhor. Pois que glória há, se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isso é agradável diante de Deus. É agradável diante de Deus que a gente sofra? Não. É agradável diante de Deus que a gente tenha uma conduta exemplar, mesmo que isso custe para nós. Mesmo que isso seja sofrido para nós. Então é esse o ponto que Pedro está colocando aqui. Porque sofrer injustamente nos coloca na mesma posição que o nosso Salvador. Porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo,
para que vocês sigam seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano na sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas deles vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora, porém, se converteram ao pastor e bispo de vocês. Então, quando nós sofremos injustamente, nós nos assemelhamos ao nosso Salvador. Jesus sofreu. Se existe alguém que sofreu de forma injusta na face dessa terra, foi Jesus. Olha só alguns relatos que nós podemos olhar do sofrimento dele. Por exemplo, o profeta Isaías, profetizando sobre Jesus, né, que ele seria um servo sofredor. Olha só o que ele fala. Isaías capítulo 53, dos versos 5 ao verso 12. Olha só. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Presta atenção no final desse trecho que eu vou ler. Esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e da sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa das transgressões do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo. Pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos. E prestem atenção nisso. E pelos transgressores intercedeu. Enquanto Jesus estava sendo crucificado, ele estava segurando o fôlego de vida daqueles que os crucificaram. E não só isso, ele estava orando ao Pai que não considerasse aquelas pessoas como pessoas más. Gente, isso é impressionante. Se existe um sofrimento injusto, esse é o sofrimento injusto. E aí eu vou dar uma olhada aqui em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, onde nós temos o relato da crucificação de Jesus, né? Porque Isaías estava só fazendo a profecia, né, do que iria acontecer. No capítulo 23 de Lucas, nós temos de fato a crucificação de Jesus. E aí, o que está acontecendo aqui? Dos versos 33 ao 43. Ó, aqui. Ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Ele foi crucificado com malfeitores. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E aqui Lucas vai dar o relato, o povo estava ali, observava tudo. Também as autoridades zombavam de Jesus e diziam: salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato Cristo de Deus escolhido. Igualmente, os soldados zombavam dele e, aproximando, trouxeram-lhe vinagre. Se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. E aí, os malfeitores crucificados, um de cada lado, um deles zombava de Jesus, mas o outro não.
o outro até repreende o que estava zombando. E Jesus fala para ele que hoje, né, nesse dia mesmo, ele encontraria com Jesus no paraíso. Mas olha o tanto de coisa indigna que Jesus sofreu para nos salvar. O perdão de Cristo para nós foi extremamente caro, foi extremamente pesado. Não sei o que foi isso, gente, esse brilho todo aí na minha cabeça que aconteceu, não sei se vocês viram. Enfim, esse perdão de Jesus, ele custou um alto preço. E o que eu quero ensinar com isso, gente? Perdoar pecadores é uma coisa que custa. É uma coisa difícil. Vai ser mesmo difícil. Não estou enganando vocês, a Bíblia nunca diz que seria fácil. É algo custoso. Sempre custa alguma coisa perdoar pecadores. Para Cristo, custou a própria vida dele, tá? E aí nós vamos para uma parte bem desafiadora do nosso tempo aqui. Nós vamos, cadê 1 Pedro? Vamos para o capítulo 3. Vamos lá. E o capítulo 3, ele começa assim. Igualmente, vocês, esposas. Se ele fala igualmente, é porque ele está se referindo ao que foi falado anteriormente. E se ele está se referindo, o negócio está caindo aqui. Se ele está se referindo ao que foi falado anteriormente, eu pergunto para vocês, do que nós estávamos falando? E aí eu vou pedir até para vocês colocarem aí, escrevam aí a resposta. Do que nós estávamos falando? A Alana já colocou aí, perdão de Cristo, né? Que foi o quê? Que eu falei, usei alguns adjetivos aqui para descrever o perdão de Cristo. Ele foi o quê? Ele custou. Ele foi difícil. Ele foi dolorido. Ele custou a vida de Cristo. Então ele está falando do sofrimento de Cristo por nós. E aí ele dá continuidade a esse pensamento dizendo: igualmente vocês, esposas. Ou seja, vai doer. Estejam sujeitas, cada uma ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta da sua esposa. Então, ele começa dizendo que vai ser difícil, vai custar alguma coisa, como custou para Jesus. Mas que o comportamento da esposa tem influência no marido. Não que ela fala, também pode ter, mas o que tem mais influência é o comportamento da esposa. Por que o comportamento honesto da esposa tem tanta influência no marido? Porque não é natural, é sobrenatural. Uma esposa que olha para Cristo e que consegue viver assim, ela está agindo de forma sobrenatural. E o sobrenatural é impactante. Então nós conseguimos influenciar nosso marido quando nós agimos com temor. Temor de quem? Quando Pedro fala aqui, o comportamento de vocês cheio de temor. Ele está falando de temor de quê, gente? Temor de quê? Vamos lá, entregou a própria vida, o perdão custa o sofrimento de Jesus, exatamente. Então, Pedro está falando que o comportamento da esposa cheio de temor. Temor de quê? Amor sacrificial, sim. Mas esse temor que ele fala aqui que a esposa tem que ter. Medo de quem? Temor a Deus. Luciana, né? Luciana. Isso mesmo. Temor de Deus. Um comportamento cheio de temor de Deus. Porque a Bíblia vai dizer pra gente que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Para nós sermos esposas sábias, nós precisamos temer a Deus. Se nós tememos a Deus, nós já estamos caminhando pelo caminho de sabedoria. E aí ele continua aqui. E aí, antes dele continuar, eu vou te fazer uma pergunta. Você cuida da sua beleza? Você cuida da sua beleza para o seu marido? É algo muito comum, né? Que eu creio que a gente deve fazer e que a gente ouve muito falar. Eu preciso me cuidar para o meu marido, tá? Ok.
Mas será que você está cuidando da sua beleza de forma certa? Sim ou não? O que você faz para ser atraente para o seu marido? Para se manter atraente para o seu marido? Será que você faz luzes no cabelo? Você corta o cabelo? Você faz uma maquiagem? Você, compra uma roupa nova? Mas será que são essas coisas que te fazem uma mulher atraente e te mantêm uma mulher atraente? Eu vou te dizer que essas não são as coisas que te fazem, não são as principais coisas que te fazem atraente. E se existe uma coisa que as mulheres buscam, é uma forma de serem belas eternamente, não é verdade? Pois eu tenho a resposta para a sua beleza eterna e ela está aqui, onde nós estamos estudando. Olha o que Pedro vai dizer, verso 3. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças no cabelo, joias de ouro, vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Quer ser bonita eternamente? Cuide do seu coração. Uma beleza demonstrada em um espírito manso e tranquilo. E isso vem de onde? Do temor do Senhor. Quando nós tememos o Senhor e nós descansamos no Senhor, nós conseguimos ter essa beleza, ter e manter essa beleza de um espírito manso e tranquilo. Isso vai te fazer atraente, não só para o seu marido, mas para o Senhor, e vai te fazer uma mulher verdadeiramente bela em qualquer idade, tá? Espírito manso e tranquilo. E aí ele continua com uma colocação que muitas mulheres acham bem esquisita. Ele vai falar assim no verso 5. Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita ao seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. E aqui, gente, não é que Sara andava ali pelo deserto falando, sim, senhor Abraão, o senhor quer comer alguma coisa agora, Abraão? Não era isso, gente. Quando Pedro fala isso daqui, ele está se referindo a essa passagem aqui, em Gênesis 18, 12, onde Sara fala de Abraão. Não fala com Abraão, ela fala de Abraão. E aí ela se refere a Abraão como sendo seu senhor. O que isso significa? Significa que Sara era respeitosa, mesmo na ausência do seu marido. Olha só, vou ler para vocês, Gênesis 18, 12. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha e velho também o meu senhor, teria ainda prazer? Quando ela teve a notícia de que ela ainda geraria um filho. Ou seja, ela não está falando com Abraão, ela está falando dele. E ela fala o meu Senhor. Ela respeita o seu marido, mesmo quando ele não está por perto. E aí eu quero já puxar uma pergunta que você já imagina qual é, que eu vou te fazer. Você respeita o seu marido quando ele não está por perto? Ou você é uma pessoa que quando seu marido faz qualquer coisa, você sai ali contando para todo mundo e usando meio que a desculpa ali, não, eu vou pedir oração, só que você pede oração para meia igreja. Todo mundo sabe as coisas que o seu marido faz de errado. Isso não é respeitoso, gente. Isso não edifica. Isso faz mal para o seu casamento. Isso é o contrário do que a gente está vendo aqui. Um espírito manso, humilde, cheio de temor do Senhor. Isso é falta de temor do Senhor. Isso é fofoca. Tá tudo errado. Se o seu marido fez algo errado e você age assim, você está igualzinho a ele. Você está fazendo errado diante do Senhor, né? E aí Pedro termina esse trecho falando sobre um outro medo, né? Um outro temor, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Então Pedro fala de dois temores aqui. Ele fala de um temor que as mulheres devem ter, que é o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, e ele fala de um temor que as mulheres não devem ter. E ele tá discorrendo sobre o quê? Ele está dizendo que as esposas devem respeitar os seus maridos, que elas devem cuidar mais
ser interior do que a aparência física, e elas não devem ter medo quando elas fazem isso. Elas não, nós, né? Nós não devemos ter medo, porque isso é algo de valor. Então, a gente faz o que é certo diante do Senhor. A gente teme o Senhor e não precisa temer mais nada, tá? Então, esse é o caminho para a gente ganhar o marido que não obedece a palavra e para a gente andar em sabedoria. E aí, Pedro continua esse trecho de uma maneira muito interessante, que as mulheres adoram quando chega essa hora. Eu vou até tomar um pouquinho de água para poder entrar nesse texto. Vou aproveitar, vou lembrar você de dar um coraçãozinho aqui. Se você chegou agora, se você ainda não me viu pedindo isso, estou pedindo agora. Dê um coraçãozinho aí, por favor, para o Instagram mostrar a live para mais pessoas e mais pessoas ficarem conhecendo esse conteúdo, tá? Então vamos lá, continuando esse trecho. Então Pedro falou das esposas, agora ele vai falar com os maridos. E aí eu já vou adiantar para vocês e vou até perguntar para vocês. O que vocês acham? Vocês querem que eu convide alguém, um homem, tá? Para falar do papel do marido aqui em outra live? Eu estou planejando fazer isso. Vocês acham que é uma boa ideia? O que vocês acham? Sim ou não? Uma live sobre o papel do marido? Sim? Me respondam aí, se vocês querem uma live sobre o papel do marido. Respondam aqui ou então responde, convida. Obrigada, Luciana. Vamos lá. Sim, a Alana também concorda, Tânia também concorda, a Jás também concorda, muito bem. Eliane também, ótimo. Então estou no caminho certo. Eu vou trazer alguém muito especial para falar sobre o papel do marido. Mas vamos lá, então vamos chegar aqui em 1 Pedro, quando Pedro vai falar com o marido. Olha só. Maridos, vocês igualmente, aí ele tá falando igualmente de quê? Que ele estava falando com as esposas. Tenham temor do Senhor, não tenham temor de outras coisas, né? Cuidem do espírito manso e tranquilo. Tudo isso se aplica aos maridos também. Vivam a vida comum do lar, com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça de vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. O que Pedro está dizendo aqui? Ele está falando o seguinte: maridos, vivam o dia a dia do seu lar com entendimento. Entendimento, conhecendo a sua esposa, conhecendo o seu lar e considerando a sua esposa como a parte mais frágil. Mas isso seria no sentido da parte fraca, da parte com menos valor? Absolutamente não. O que Pedro está dizendo aqui é que a mulher é como se ela fosse uma joia fina, como se ela fosse uma louça fina, que você tem que pegar de uma maneira cuidadosa para não derrubar no chão e não quebrar. É nesse sentido. O marido deve tratar a esposa como algo precioso, algo de valor, algo delicado. Essa deve ser a forma que o marido trata a esposa. E olha a seriedade que Deus considera isto, tá? Olha só. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Ou seja, se o marido trata a esposa de uma forma gentil, como algo valioso, como alguém valioso, as orações não são interrompidas. Mas o contrário também é verdadeiro. Se o marido maltrata a sua esposa, se ele não vive com entendimento a vida comum do lar, Deus não ouve as orações dele. A Bíblia está falando isso. Ou seja, um marido que está em pecado, tanto Deus está vendo, como Deus vai julgar, como Deus vai tratar, como as orações dele não estão passando do telhado. Não passam do telhado. Deus não está ouvindo. Isso é muito sério. E os maridos deveriam temer ao ver algo desse tipo, tá? Então essa foi a orientação de Pedro para os maridos. E aí, já caminhando aqui para o nosso último trecho, capítulo 3, versos de 8 a 12, Pedro continua assim: finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes,
Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênçãos. Pois para isso mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreia a língua do mal. Evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Então Pedro vai fechar, né? Ainda tem mais 2 capítulos na carta, mas a gente viu na verdade uns trechos ontem. Mas Pedro nos chama aqui a vivermos com compaixão. E aí, como é que você tem se relacionado com o seu marido? Você tem compaixão dele? Você tem compaixão dos erros dele? Como é que você lida com essas situações quando o seu marido erra? E aí, as crenças que você tem sobre o seu marido vão impactar muito isso aqui. Você se acha, fala a verdade, olha para dentro do seu coração e faça uma avaliação. Você se acha superior ao seu marido em alguma área? Você se acha superior ao seu marido intelectualmente? Você se acha superior ao seu marido financeiramente? Você se acha superior ao seu marido emocionalmente ou espiritualmente? Você acha que você é melhor do que ele? Se você acha isso em algum desses aspectos, eu já vou te dizer, você não vai agir com compaixão. E você ainda não entendeu o que a Bíblia ensina sobre a nossa natureza. Nenhum de nós é melhor ou pior do que o outro. Nós todos somos pecadores. E enquanto você se achar superior ao seu marido, o seu casamento vai de mal a pior. Pode ter certeza disso. Porque você não vai agir com compaixão. E Deus vai estar agindo contra você pelo seu orgulho. Essa é uma grande verdade. Humildade. Pedro vai mencionar a humildade aqui. Nós falamos sobre isso ontem. Quando nós somos orgulhosas, Deus resiste a nós. Pode ser que o nosso casamento esteja travado por causa do nosso orgulho. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Por isso que nós devemos ser humildes. Não fazer o mal se você recebe o mal. É difícil, é muito difícil. Eu falei já, não é difícil, é impossível. É sobrenatural, é realmente sobrenatural. Fazer o bem, pagar o mal com o bem. Como é que você tem reagido diante das coisas ruins que o seu marido faz com você? Você paga com o mal também? Você se vinga? Você dá o tratamento do silêncio? Você deixa de fazer as coisas para ele? Ou você faz coisas para prejudicá-lo? Ou você fala mal dele, fofoca dele? Controle a sua língua. Controle a sua língua. Quando a gente guarda a nossa língua, a nossa boca, a gente guarda a nossa alma de muitas aflições. Fale menos. Fale coisas que promovam. Se o seu coração não está preparado para falar coisas que promovam, não fale nada. Se cale. Porque não volta, né? A gente sabe que a palavra não volta. Então, cuidado. Busque a paz. Pedro bate nessa tecla. Busque a paz com empenho. Lute pela paz. Não lute contra o seu marido. Lute pela paz. Você e ele estão no mesmo barco. Vocês não casaram um contra o outro. Vocês casaram um com o outro. Então lute pela paz. Faça de tudo para estabelecer a paz do seu lar. E aí, finalizando aqui com chave de ouro, né, os nossos estudos aqui de 1 Pedro, Deus cuida dos justos, Deus vai guardar os justos, mas Deus se vira contra os que praticam a maldade. E eu não quero estar no lado que é o contrário do Senhor, eu quero estar do lado do Senhor. Então eu preciso buscar ser justa diante de Deus, para que o Senhor continue me guardando e não vire o rosto dele contra mim, por conta da minha maldade. Certo? Muito importante isso, né? Se você gostou, dá mais coraçãozinho aí. Quanto mais coraçãozinho, melhor.
E aí eu vou fazer um resumo do que nós vimos hoje, o que nós aprendemos. Que por causa do Senhor, não por conta de nenhuma outra pessoa, nós podemos e devemos ser bondosos com as pessoas, mesmo quando elas nos fazem o mal, tá? Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, gente. Eu não estou falando de violência doméstica, eu não estou falando de abuso, tá? Eu não estou falando de crime, não estou falando disso. No curso da Esposa Segundo o Coração de Deus, eu falo sobre abuso. Não é o assunto dessa live. Então, quando eu falo o marido que te faz o mal, é o marido que fala uma bobagem, né? Uma coisa assim. Não é o marido que te bate, não é o marido que faz alguma coisa assim para colocar sua vida em risco. Eu não tô falando disso. Deus não é a favor disso, tá? Só deixar bem claro que não é disso que eu tô falando. Mas voltando aqui. O bom comportamento da esposa pode mudar o comportamento do marido, porque é uma grande influência sobrenatural. Terceiro ponto do que nós aprendemos aqui: o marido que está em desobediência vai prestar contas com Deus e as orações dele não estão passando do teto. Como que a gente aplica tudo isso ao casamento? Decida fazer o bem pelo seu marido. Busque a paz. Segundo ponto: ficar reclamando das coisas que ele faz de errado não adianta muita coisa. Agora, viver uma vida de crente piedosa, isso vai ter um impacto verdadeiro. E terceiro, não tente controlar o seu marido. Deus está vendo, Deus vai tratar e Deus cuida de você. Então você não precisa ter medo, ok? E aí eu quero lembrar mais uma vez que as inscrições para o curso Esposa Segundo o Coração de Deus, elas estão abertas, tá? Esse curso é um curso totalmente online, tem 29 aulas, são mais de 10 horas de aula, tá certo? Ele custa 12 parcelas de R$28 e um quebrado, tá? Menos de R$30 por mês, um curso com mais de 10 horas de aula, com material em PDF para vocês. Vocês ainda ganham o e-book Desafio de Amar, onde vocês vão aprender a amar o marido. Tem desafio para 30 dias para você aprender a amar o seu marido, tá certo? Então, as inscrições estão abertas, elas estão no link da descrição aqui do perfil do Instagram, ok? Então, quinta-feira tem outra live, vai ser de tarde, eu vou falando para vocês as informações. Eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos vocês, mais uma vez pedir que vocês compartilhem essa live, pelo menos com mais uma pessoa. Pense em alguém que poderia ser beneficiado com essa live, e aí você vai ali no aviãozinho que tem no cantinho aqui e encaminha para essa pessoa. Tá bom? Para nós ajudarmos mais pessoas com a palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês e uma boa noite.